Irmãos queridos, retornamos com a nossa aula de número 3 da nossa classe, o nosso curso de teologia, teologia bíblica, na matéria que estamos estudando sobre a importância dos dons. Esta classe do nível básico, médio e bacharel em teologia. Aula 3. Nós encerramos a aula 2, aula número 2, falando sobre a definição etimológica da palavra dom. Né? Qual é a raiz da palavra dom? Ela tem a sua raiz no grego charis, charisma, charismata. Isso pode trazer a lume 4 palavras importantes, sendo que a primeira é a palavra dom no singular. A segunda palavra é a palavra talento. A terceira palavra é a palavra virtude e a quarta palavra é a palavra graça. Então, quando Paulo ele diz: "Não desprezes o dom que há em ti", podemos conjecturar ou fazer uma paráfrase de que ele está dizendo: não desprezes o dom, não desprezes o talento, não desprezes a virtude, não desprezes a graça. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. São coisas importantíssimas que nós poderíamos dizer. 4 coisas que o cristão não pode desprezar. Um cristão não pode desprezar o dom, lembrando que o dom pode se referir à oferta do Pai, que é o Filho. O dom pode se referir à oferta do Filho, que é o Espírito Santo. Então você não pode desprezar a oferta do Pai nem a oferta do Filho. Ok? Lembrando que você não pode desprezar o talento. São habilidades, capacidades que veio do céu, oriundo de Deus, para conosco. Porque ninguém pode fazer uma obra como essa se não tiver capacidade de Deus, vinda de Deus, ortogada por Deus. Não é verdade? Nenhum de nós poderíamos fazer o que nós fazemos no reino de Deus, na obra de Deus, na casa de Deus, se não fosse por meio e através do dom, do talento. Não podemos desprezar a virtude, né? Não podemos desprezar a virtude, que é a virtude, ela é a autoridade. Como se usássemos a expressão dínamos para "e recebereis a virtude do Espírito Santo", o poder do Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo, não é? Não podemos desprezar a graça no sentido da salvação e a graça no sentido da alegria de servir ao Senhor nosso Deus. Graça que nos envolve, graça que nos enche, a graça que nos salva. Oh, glória, bendito seja o nome do Senhor, não é? Então, quando se estuda o étimo da palavra, nós chegamos nesses pontos aí. É interessante olhar para os evangelhos, né? Segundo o registro de Mateus, de Marcos, Lucas, de João, e perceber pelo menos uma face ou uma faceta da pessoa do Senhor Jesus em cada uma das definições ou da semântica das palavras gregas, charis, charisma, charismata, quando ela fala que é dom, que é talento, que é virtude, que é graça. Por exemplo,
Em Mateus, nós vemos o Senhor Jesus cheio de graça. Cristo tinha graça em Mateus. Você percebe isso no capítulo 5 de Mateus, né? Vou me recorrer aqui rapidamente. Quero deixar esta informação adicional a vocês, tá? Então, eu estou em Mateus capítulo 5. Versículo 1 diz assim: Jesus vendo a multidão, olha o público de Jesus, multidão. Subiu ao monte, olha o que ele vai fazer. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. A palavra assentando-se aqui, na raiz daqui, ela traz uma ideia de que agora o mestre vai falar. O mestre vai ensinar, porque quando se assenta, é porque os seus alunos vão lhe cercar. E ali assentado, o mestre ensina. O mestre ensina quando se assenta. Então, quando Cristo se assentou, ele está dizendo: agora, nesse momento, eu sou professor, eu sou um mestre. E a ação do verso seguinte mostra isso, o verso de número 2. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Está claríssimo o texto. Agora, ele vai começar a ensinar as bem-aventuranças do verso 3 e vai desenvolver todo o capítulo 5. Todo. Percebam comigo que ele vai desenvolver todo o capítulo 6. Percebam ainda comigo que ele vai desenvolver todo o capítulo 7. E aquele abrir da boca do capítulo 5, verso 2, vai encerrar no capítulo 7. Aí você vai ver assim, ó. Capítulo 7, é o excesso do uso da garganta, né? De tanto falar, de tanto pregar ou ensinar, chega uma hora que a gente não está 100%. Nos perdoe. Verso 28 agora, olha aí comigo, Mateus capítulo 7, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Meu Deus do céu, isso é muito profundo, queridos. Isto é muito profundo. Ninguém pode fazer uma obra dessa se não tiver graça. Em Mateus ele é cheio de graça, porque ele tem graça para começar em Mateus 5, verso 1 e 2, principalmente o 2 no abrir da boca, porque no 1 ele se assenta como mestre, no 2 abre a boca para ensinar, e encerra o seu ensino no capítulo 7, verso 28, que Mateus chama de discurso. Pelo amor de Deus, Mateus. Aí ele fala que a multidão se admirou da sua doutrina, porque a palavra doutrina e ensino é a mesma coisa. Veja o paralelismo sintético que está no versículo 28, que é doutrina, com o verso 29, porquanto os ensinava. Então, há um paralelismo aqui das duas palavras, porque é a mesma coisa. Mas ele não ensinava como os escribas, ele ensinava com autoridade. Oh, glória! Ele era cheio de graça para ensinar. Que coisa linda, não é? Quando eu vou para Mateus, é isso. Agora, Marcos. Eu vou a Marcos capítulo 10 e eu vou encontrar, não agora a graça para ensinar, mas eu vou encontrar em Marcos capítulo 10, versículo 45, o talento para servir. Eita, meu Deus, Jesus me ajuda, quanta coisa boa na tua palavra. Então aqui nós vamos encontrar o talento, ó.
o talento para servir. 10:45. Por quê? O Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em Marcos, Cristo tem talento. O talento do Senhor Jesus em Marcos é um talento para servir. Daí o Evangelho de Jesus, segundo o registro de Marcos, não é o Evangelho dos milagres, não é o Evangelho do ensino, mas é o Evangelho das obras. O Evangelho que Jesus mais trabalhou, porque ele veio mostrar o talento. Quem tem talento trabalha. Não, você não pegou. Quem tem talento trabalha, porque o talento só serve se for negociado. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem? Muito bem. Oh, meu Deus. Nós saímos de Marcos para Lucas e aí nós vamos observar que se em Mateus ele tem graça para ensinar, em Lucas ele tem virtude para pregar, poder, unção para pregar. É tremendo isso aqui. Olha comigo Lucas 4. No Lucas 4, verso 1, e Jesus, cheio do Espírito Santo. No Lucas 4, verso 14, então, pela virtude do Espírito. No Lucas 4, verso 18, o Espírito do Senhor é sobre mim. Observe isso aqui. No Lucas 4, verso 21, então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Verso de número 22, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam do quê? Das palavras de graça que saíam da sua boca. Que é isso? Então vejam que aqui vocês vão perceber Lucas 4, ainda, verso 32, admiravam-se da sua doutrina e da sua palavra, porque a sua palavra era com autoridade. Para analisar, Mateus ele é cheio de graça, Marcos ele tem talento, em Lucas ele tem virtude, né? Graça para ensinar, talento para servir, virtude para pregar. Cristo pregava com virtude, pregava com poder, pregava com autoridade. As palavras que saíam da sua boca, aleluia, eram palavras cheias de graça. Meu Deus! E em João, como nós lemos na aula 1, olha aí, vou voltar de novo para a aula agora, a aula 3, eu volto ao mesmo texto de João 4 e eu leio de novo o verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus. Então em João, ele é o dom de Deus. Só que ele é o dom de Deus aqui para falar. Cristo é o dom de Deus para falar. Por quê? Ponto 1, ele é homem e está falando com uma mulher. Ponto 2, ele é judeu e está falando com uma gentia. Ponto 3, ele fala de uma maneira que envolve a sua ouvinte. Ele consegue tocar nos nervos, nos pontos que vai desequilibrá-la ao ponto dela reconhecer
e abandonar o seu cântaro e anunciar aos seus: vinde ver de um homem que contou toda a minha vida. Ele sabe falar. Ele tem um dom para falar. Porventura não é ele o Cristo? E os samaritanos vieram e conduziram ele para a sua cidade e ele ficou lá 2 dias porque ele tinha um dom para falar. Meu Deus do céu! Ele tinha um dom para falar. Que dom maravilhoso era esse que em João 8, quando aquela mulher pecadora, apanhada em um flagrante adultério, está só. No encerrar das falas, só ele e a mulher no meio. Ele tem um dom para falar. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Ele tem um dom para falar. Vai em paz. Não peques mais. Ele tem o dom para falar. Então, quando nós estudamos sobre a importância dos dons, olha quanta riqueza. Olha quanta riqueza. E nós estamos extraindo todas essas riquezas da Bíblia. É uma teologia bíblica. Nós não estamos com uma matéria teológica, não desfazendo porque a gente usa, com muito prazer. Nós estamos mostrando que toda a teologia emana da Bíblia. Porque se ela não for da Bíblia, não emanar, não extrair, não sair, não tiver base estrutural bíblica, ela já não é mais teologia. É um tratado, é um argumento, é uma tese, mas teologia não pode ser, ela tem que emanar daqui, das Sagradas Escrituras. Ok? Então não desprezes o dom. Não desprezes o dom. Né? Essa é uma das palavras. Agora, nós precisamos pensar também, não só no dom singular, como também nos dons no plural, e arrancar, então, a questão principal, perguntando, é claro, a Bíblia fala sobre dons? Vamos ver. Vamos começar pela primeira carta que Paulo escreve à igreja de Deus que está em Corinto, lá no seu capítulo 12, ok? Lá no seu capítulo 12. Primeira carta que Paulo escreve à igreja de Deus que está em Corinto, capítulo 12. Eu estou lendo aqui o verso 1 até o verso 11. É um texto para nós lermos. E ele começa assim: acerca dos dons espirituais. Marque esta frase aí. Acerca dos dons espirituais. Então, eu já descobri que a Bíblia fala de dons no plural. Então, a Bíblia não fala só de dom no singular. A Bíblia fala de dons no plural. Tá aí. Dons espirituais. Eu vou colocar aqui na minha Bíblia, tá? Ponto 1. Aí você faz as suas anotações aí também. Ponto 1. Dons espirituais. Há algumas expressões no grego aqui, como a expressão energimata. Energimata, energi, que vem de energia, né? Energimata. Aí ele está usando a expressão dons espirituais, né? Ou podendo utilizar também pneumáticos, pneuma, espírito, né? Então, espirituais, dons, máticos, dons, então pneumáticos. Energimata, energia para servir.
Ou seja, em linhas gerais, nesse quesito em específico agora, a demonstração das raízes das palavras gregas traz-nos uma ideia, a importância dos dons para o serviço. A importância dos dons para o serviço. Porque os dons não é para outra coisa, senão para servir, para trabalhar. Veja, o Senhor Jesus, em Mateus, ele é cheio de graça para ensinar, está servindo. Em Marcos, ele é cheio de talentos para servir. Está vendo? Serviço. Em Lucas, ele é cheio de virtude para pregar. É um serviço. João, cheio de dom para falar. Serviço. Então, seja o que for, seja dom, seja talento, seja graça, seja virtude, não importa qual que seja a definição etimológica, o objetivo final é que é importante, para servir. Então, se você é portador de dons, você precisa entender que estes dons é importante para o servir. Precisa trabalhar com os dons, precisa servir com os dons. Entendemos isso? Daqui a pouco vamos ampliar mais essa ideia. Vamos continuar lendo? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quando Paulo diz que ele não quer, que os irmãos sejam ignorantes, isso implica dizer que existiam pessoas que eram ignorantes acerca da existência, da finalidade e da importância dos dons. A existência dos dons, a finalidade dos dons, a importância dos dons. Vou tomar nota disso aqui, por quê? Porque eu posso escrever um livro, Um livro com esse título aí, ó, que bacana. Bom, vou anotar aqui que essas coisas nascem no nosso coração quando estamos ensinando, tá? Então, existência, importância, finalidade. Aí, por terceiro, importância. Vou escrever alguma coisa aqui. Depois eu aviso vocês, tá bom? Sobre a existência dos dons, a finalidade dos dons e a importância dos dons. Então, se ele fala para não ser ignorante, é porque existia. No nosso tempo, em nosso século, em nossos dias, esta expressão paulina ela é atualíssima, ela é contemporânea, porque há muitas pessoas que ainda são ignorantes e outras tantas ignoram a existência dos dons, a finalidade dos dons e a importância dos dons. E é muito triste para nós do movimento pentecostal, uma igreja pentecostal, ouvir de irmãos, inclusive de outras denominações, esta ignorância, uma ignorância, porque eu não sou cessacionista. O que é cessacionista? É alguém que diz que os dons cessaram. A manifestação dos dons não é para nós, não é para esse tempo. Era só na era apostólica, só para aqueles tempos das eras apostólicas, E é ruim você ouvir isso. Eu não creio assim, até porque, queridos, eu estou aqui ensinando vocês. E ensinar é um dom. Eu posso até aprender a pregar.
Pregação pode vir por meio de um ensino, de uma escola, né? Mas ensinar é um dom. Não confunda isso aí. Pastorear é um dom. Liderar é um dom. Aconselhar é um dom. Então, se eu digo que os dons espirituais cessaram, ora, o que eu tenho na minha vida é o quê? Se já cessou. Eu posso estar de brincadeira. E brincadeira realmente muito sem graça. E eu não vou brincar com isso. Eu creio piamente que os dons espirituais são atualíssimos, contemporâneos para os nossos dias, para a Igreja de Cristo como corpo. Se os outros não creem, eu respeito a incredulidade deles, mas não aceito que venha silenciar a minha fé. Deus me deu dons, Deus me deu talentos, virtudes e graça, e eu não os desprezo. Eu os utilizo a serviço do reino, para a glória de Deus. Muito bem, vamos continuar. Verso 2. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Verso 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aí vejam agora no versículo 4, para a gente fechar a aula hoje, a aula número 3, olha isso aqui. Já vou fechar puxando, deixando uma chamada para a aula 4. Ora, há diversidade de dons. Olha aí o plural. Olha aí o plural. Aqui é ponto 1. Aqui é ponto 1. Há diversidades de dons. Diversidade de dons. Mas o Espírito é o mesmo. Eu aprendo duas coisas então. Fechando a aula. Eu aprendo duas coisas aqui. Ponto 1. Que não tem só a palavra dom no singular, mas que há dons no plural. E que há uma diversidade de dons. Essa é a primeira lição que eu aprendo aqui. Segunda lição. Quem faculta os dons? Ele diz, mas o Espírito é o mesmo. Então, quem faculta os dons é o Espírito Santo. Há uma diversidade de dons e quem faculta os dons é o Espírito Santo. Fechando a aula de hoje, versículo 7. Junta o versículo 4 com o versículo 7. Então, o 4 e o 7 estão juntos. Porque no 7 ele fala assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, só confirma que o versículo 4 está dizendo. E quem dá os dons é o Espírito Santo. Mas a manifestação do Espírito é dada. Quem dá é o Espírito Santo. O que ele dá? Os dons espirituais. No capítulo 12, verso 1, acerca dos dons espirituais. Ele dá para quem? Ele diz o texto, a cada um. Então veja o verso 7 novamente. É dada, aí ele fala, a cada um, quer dizer, individualmente. Individualmente. Por quê? Porque ele conhece a pessoa que será portador desse dom. Ele sonda, ele esquadrinha esta pessoa e, mediante ao critério, que só o Espírito Santo tem esse critério, ele define quem vai receber. E encerra dizendo, para
o que for útil. Esse para o que for útil, ele está dizendo o seguinte: eu não dou o dom para alguém que não vai fazer, que não vai servir, que não vai trabalhar. Eu só vou dar o dom para aquele que for utilizar. Então a expressão para o que for útil quer dizer: eu não faço investimento em quem não traz resultado. Ou seja, não adianta pedir para mim determinado dom se eu já sei que a finalidade não é para servir. Então, é perder tempo. Ele conhece o coração de quem está pedindo. Encerramos a aula 3, por bondade e misericórdia de Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser.